Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou seu professor do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa oportunidade, aula 5, queremos falar sobre a centralidade de Cristo nas Escrituras. É muito importante você saber que toda a construção bíblica está fundamentada em uma única e inamovível verdade. A Bíblia é cristocêntrica. Em todos os seus 66 livros, na sua divisão dos dois testamentos, nos seus 1189 capítulos, distribuídos em 31.173 versículos, todos eles, de forma direta ou indireta, aponta para uma verdade central e única. Jesus Cristo é o Senhor. Nós, nessa oportunidade, queremos falar sobre esse assunto e fazer com que você entenda que toda a Bíblia corre um fio extensor que vai do seu primeiro livro, Gênesis, até o desfecho de todos os livros na consumação dos séculos, que é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E você vai perceber que este fio, ele interliga, ele entrelaça todos os livros, construindo e costurando uma verdade única, poderosa e inalterável. Jesus está presente em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Eu convido você para juntos aprofundarmos nessa verdade. Primeiramente, o que a gente precisa saber sobre esse tema? Uma pergunta que não quer calar, mas qual seria a relevância em saber que a Bíblia é cristocêntrica? Antes de mais nada, permita-me abordar e explicar esse termo cristocêntrica. Cristocêntrico significa ser Cristo o centro de toda verdade e de toda revelação. Então, a Bíblia é, sem sombra de dúvida, um livro cristocêntrico. Primeiramente, qual é a vantagem e qual é a relevância em entender que a Bíblia é cristocêntrica? Primeiro, porque a Bíblia não respalda o antropocentrismo. É isso mesmo. Quando nós estudamos da relevância de Cristo, da primazia de Cristo, da centralidade de Cristo nas Sagradas Escrituras, logo você vai entender que a Bíblia não coaduna, não concorda, a Bíblia não endossa o que nós chamamos de antropocentrismo. Aliás, nós vivemos um século marcado pelo antropocentrismo. Permita-me aqui, antes de mais nada, explicar-lhe ou definir o que é antropocentrismo. O antropocentrismo, do grego anthropos, humano, e kentron, centro, significa homem no centro. É um conceito oposto ao teocentrismo, que necessita a importância do homem como um ser dotado de inteligência e, portanto, livre para realizar suas ações em todo o mundo. O homem no centro denomina de que tudo conspira, tudo precisa favorecê-lo, tudo precisa servi-lo, tudo precisa convergir para o bem desse homem. O homem, ele é o centro, o homem tem que ser atendido, o homem tem que ser respeitado, o homem tem que ser reverenciado. Aliás, esse pensamento e essa nota em pauta deste mundo caído na pós-modernidade, a Bíblia não coaduna com essa verdade. A Bíblia desfere um golpe mortal no antropocentrismo, entendendo que em todo momento a Bíblia é cristocêntrica. O homem precisa entender que em convergência, numa linha frontal, o antropocentrismo, está o teocentrismo. É Deus que tem que estar no centro. É Deus que é o Senhor, que é o soberano, que deve ser digno de adoração em todos os lugares, em todo momento. Então, para que serve entender a respeito de Cristo sendo o centro em toda a Bíblia Sagrada? Primeiramente, para que você possa entender que a Bíblia não respalda o antropocentrismo. Segundo, a centralidade de Cristo nas Escrituras revela a essência doutrinária cristã, que é redenção. Quando nós abordamos a respeito da centralidade de Cristo nas Escrituras, tem um assunto que ganha relevo, há uma verdade que ganha notoriedade. Qual verdade é essa?
é a doutrina mor, a doutrina mais importante de todo o cabedal de doutrina que temos. Essa doutrina, ela é tão importante que ela está revelada de uma forma muito explícita em todas as escrituras sagradas, fortemente no Pentateuco, nos livros históricos, proféticos e poéticos também expõe toda essa verdade. Ela vai ficar muito patente nos evangelhos, vai ser propagada no livro de Atos dos Apóstolos, ensinada lá nas epístolas e, por fim, vai ser consumada no livro do Apocalipse, o livro da Revelação. E qual verdade, e qual doutrina é essa que ganha relevo e importância em todas as Sagradas Escrituras? A redenção. A Bíblia, ela é um livro redentivo. A Bíblia, ela é um livro que aponta e que mostra a necessidade do homem de se redimir diante de Deus. Isso é muito claro desde o seu primeiro livro, quando o homem peca contra Deus, desobedece ao Senhor e cede ao pecado. Naquele momento, a imagem e semelhança de Deus passa a ser desfigurada neste homem. A partir de então, inicia-se um processo de redenção, de redimir, de perdão, e que todo esse processo será detalhadamente construído pelo Senhor nosso Deus, sendo consumado no nascimento de Cristo Jesus e, por que não dizer, lá no alto da cruz do Calvário. Permita-me aqui fazer um tratado, uma abordagem um tanto pouco mais histórica, para você entender que Cristo está prefigurado em toda a Bíblia Sagrada. Primeiro, Jesus é centralidade no Pentateuco. Isso você vai conseguir entender já no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 3 e versículo número 15, que é o texto de Gênesis, que vai falar a respeito do Senhor, o Todo-Poderoso. Ali está profetizado a vinda de Cristo. Aliás, pela primeira vez está profetizado o nascimento de Cristo e a sua gloriosa vitória. Se você for perceber, dos livros que sucedem, mais precisamente no livro de Levítico e no livro de Êxodo, de uma forma profunda, tremenda, será abordado todo esse processo redentor que tem Cristo como seu fiel e autor desta tão grande e soberana obra chamada obra redentora. Se você olhar para as mobílias do tabernáculo, todas elas apontam, evidenciam o sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia vai empregar vários meios para descrever Cristo e sua centralidade. Em alguns momentos, vai fazer uso de vários recursos, como nós conhecemos, figuras de linguagem. Vai usar metáforas, em algum momento vai usar algumas alegorias. Você olhando para o livro de Gênesis, é impossível não perceber a alegoria de Cristo que está na figura daquele cordeiro que foi providenciado no sacrifício de Abraão. Certamente, ali está uma forte alegoria do Cordeiro de Deus que foi providenciado para o perfeito sacrifício na cruz do Calvário. Em várias outras partes você vai perceber que essa construção alegórica ou essa construção de metáforas vai estar muito claro, muito evidente que Cristo está presente em todo o Antigo Testamento bíblico. Tem um outro exemplo, aquela serpente que foi levantada no alto do deserto, para que todos aqueles que para aquela serpente olhassem, ficassem curados e fossem restaurados. Ali está um caso muito claro a respeito de uma alegoria muito forte da pessoa bendita de Jesus Cristo. Pois todos aqueles que olham para Ele com olhar de arrependimento e confissão, certamente são sarados da sua pior enfermidade, que é o pecado, que avassalou o mundo e destruiu toda a sua comunhão com o Senhor nosso Deus. E em várias outras passagens bíblicas, a evidência de Cristo, seja através de uma metáfora ou seja através de uma alegoria, Cristo estará presente em todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nos livros históricos, esta regra não foge. Se você perceber, o ponto alto do livro histórico é exatamente a inserção do povo na terra de Canaã, que foi então idealizado, foi responsabilizado
por um dos personagens mais importantes de todo o Antigo Testamento bíblico, a saber, Josué, o fiel sucessor do então legislador Moisés. Josué, cujo nome significa o Senhor é salvação, é sem sombra de dúvida uma das figuras mais fidedignas e tipológicas de todo o Antigo Testamento bíblico, que aponta para Cristo, nos inserindo, nos colocando no lugar de repouso e de refúgio, a terra de Canaã. É sem sombra de dúvida uma forte figura tipológica apontando para Cristo e sua maior obra, colocar-nos no lugar de descanso, a saber, a Canaã celestial. Nos livros poéticos, Cristo ele é cantado, ele é aclamado por um coro de seres angelicais. Salmo de número 24, na minha modesta opinião, é o ápice da manifestação dessa entoação de canto e de adoração ao Senhor nosso Deus. Quando eles, de uma forma profunda, intensa, adoram a Deus, dizendo: levantai, levantai, ó entradas eternas, levantai-vos, porque entrará o Rei da Glória. Um outro coro clama de uma forma uníssona, profunda e intensa: quem é este o Rei da Glória? E um outro grupo, quem sabe, vai dizer: é o Senhor dos Exércitos, o poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Certamente, poderíamos construir uma ponte exegética aqui entre esse texto e a ascensão de Cristo que ocorre no livro de Atos dos Apóstolos. Cristo, dando as suas últimas instruções aos discípulos, se percebe que os seus pés eles vão lentamente se descolando da terra, vai ganhando ar, até que ele sobe e fica oculto entre as nuvens, e ali a gente pode entender que era a chegada de Cristo no seu local de onde ele havia saído, que são as mansões celestiais. E é exatamente neste momento que acreditamos, segundo uma linha exegética de interpretação, sem forçar a passagem bíblica, o momento em que Cristo chega novamente ao seu lugar, ao seu trono, a sua majestade e soberania é recebido por um tão aclamado e profundo e intenso louvor de adoração que está no Salmo de número 24. Poderíamos também dizer que Cristo está presente nos registros proféticos. Tem no livro do profeta Isaías o ápice da revelação do ministério e do senhorio de Jesus Cristo. O livro do profeta Isaías ele é tido como uma miniatura de Bíblia, exatamente com seus 66 capítulos, e curiosamente, do capítulo 1 ao capítulo de número 39, ele vai descrever uma mensagem muito intensa de juízo e condenação aos pecados de Israel, muito parecido com o Antigo Testamento bíblico. Todavia, no capítulo 40, que seria o primeiro evangelho dentro da Bíblia no seu todo, ele então traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração a todo a Israel. Muito bem parecido com a Bíblia Sagrada, pois todo o Antigo Testamento tratando a respeito da realidade do pecado. Mas temos na revelação dos evangelhos, com a abertura no Evangelho de Mateus, uma tão gloriosa mensagem de esperança. Cristo Jesus nasceu para nos redimir e nos livrar de todo o poder do pecado. Glória a Deus por essa verdade. É o profeta Isaías que vai tecer um dos comentários mais densos, mais profundos a respeito de quem é Jesus Cristo. É o profeta Isaías que, com uma beleza que lhe é peculiar, pois sua formação lhe favorecia este tão vasto conhecimento, um hebraico um pouquinho mais sofisticado, e ele vai com uma profundidade poética descrever Jesus, o seu nascimento, onde é que ele haveria de nascer, quais eram seus principais nomes: maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. É também o profeta Isaías a descrever uma das peculiaridades mais profundas a respeito de uma das etapas mais cruciais da vida de Jesus Cristo, que foi a descrição do seu sofrimento no capítulo de número 53. Nos parece que o profeta tinha uma lupa e que olhava para a eternidade e via certamente cada passo da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também, através dos registros proféticos, a mais profunda abordagem a respeito de sua missão, seu caráter e seu propósito de restauração. No Novo Testamento, essa verdade então ganha força e fica muito mais intensa.
Os evangelhos mostram o seu nascimento, vida e morte. Atos dos Apóstolos aponta para a proclamação da sua vida, morte e sua ressurreição. Nas epístolas evidencia todos os seus ensinos e no Apocalipse atesta o seu reino, o seu domínio e a sua soberania. Meus amados, em termos gerais, fiquemos com essa reflexão. Cristo está descortinado, muito presente, de forma densa, poderosa e restauradora em todos os livros da Bíblia Sagrada. É muito nítido, é muito claro observar a sua missão, a sua obra redentora em cada um dos livros do Antigo e do Novo Testamento bíblico. Diante destas verdades e deste pequeno argumento, eu gostaria de pedir a você e conclamá-lo a juntos tributarmos ao nosso Cristo toda a honra e toda a glória, porque Ele é Senhor, presente no Antigo e presente no Novo Testamento. O Antigo Testamento vai ser um ambiente de proclamação e de preparação para a sua vinda. O Novo Testamento é o momento da manifestação e do reino presente de Cristo, o nosso Senhor. Até no livro do Apocalipse temos a consumação de todo o seu poder, sua glória e seu domínio. Meus amados, Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquemos com essa singela reflexão, entendendo os pormenores da pessoa maravilhosa que é Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e não se esqueça, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino, Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.